Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu quero dizer para você que em qualquer momento, em qualquer tempo que você vê esse vídeo, você será abençoado, porque o que eu vou falar é para a glória de Deus. As coisas que eu vou dizer, as palavras vão sair da minha boca para glorificar o nome de Deus, que é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor e de toda adoração, que é o dono da minha vida e da sua vida. Amém? Eu quero contar para você um testemunho de livramento que aconteceu comigo e com a minha família. E tá com uma semana que isso aconteceu. Para as pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, devem ter visto que eu postei algumas fotos que eu estava viajando e eu fui para um lugar, só que eu nunca tinha ido para esse lugar e eu não conhecia. E aí eu coloquei o endereço no GPS e aí nós saímos de casa. Eu, meu esposo e a minha filha. Nós saímos de casa, não era nem 4 horas da manhã, era madrugada ainda. E a gente foi seguindo pelo GPS e chegou a um certo lugar, tinha um viaduto e era para o meu esposo ter passado por cima do viaduto e ele passou por baixo. E aí o GPS ficou, saiu assim do roteiro do GPS. E aí meu esposo ficou tentando sair voltar para o caminho que ele estava, só que não deu certo. Ele entrou numa rua achando que ali era um retorno, só que não era. Quando ele entrou naquele lugar, ali era uma comunidade. E quando nós entramos, ele percebeu que não era aquele caminho. A gente percebeu que era um lugar sem saída, era uma rua sem saída. E aí você imagina de madrugada uma família dentro de um carro, num lugar desconhecido, sem saber o que podia acontecer naquele momento. E aí ele baixou os vidros. E aí eu já fiquei com medo, porque eu queria que ele deixasse os vidros. Eu não queria que ele baixasse os vidros, mas ele disse, não, vou baixar porque se eu ficar com o vidro levantado vai ser pior. De repente alguém chega e atira no carro achando que é algum inimigo. E aí ele baixou os vidros. E nós continuamos naquele lugar tentando sair dali. E quanto mais a gente entrava naquele lugar, mais a gente não via saída. E foi um momento assim desesperador. E quando eu olhei para frente, eu vi 2 homens. Aqueles homens, eles não eram cidadãos, eu posso dizer para você que não eram. Porque 2 pessoas que estavam ali caminhando de madrugada, só de short, sem camisa. Aquele tipo de pessoa que você olha e você já fica com medo. Pois é, aqueles 2 homens. E aí eu vi, mas o meu esposo estava dirigindo, ele não prestou atenção, ele não viu aqueles homens, eles estavam na nossa frente, muito perto de nós. E aí eu pensei, eu não vou dizer para ele que eu tô vendo esses homens, porque se eu disser ele vai ficar apavorado, talvez ele dê uma ré, ou talvez ele dê até uma travada no carro, e aí o que a gente vai fazer? Eu não vou dizer. Fiquei na minha, quieta. E aí a gente foi seguindo e quando ele olhou, aí ele viu os 2 homens. Quando ele viu, aí ele disse, aí ele ficou... Ele viu aqueles homens e ele disse, meu, tem 2 homens ali. Eu disse, pois, eu já tinha visto.
E aí eu falei para ele, eu tinha visto, mas eu não falei para você não ficar, eu não sabia a sua reação. E aí e aí naquele momento, aqueles homens andando assim na frente do carro, eu acredito, eu acredito que assim uns 200, 300 metros de nós, era muito perto. Mas aqueles homens, eles não olharam para trás. E eu creio que Deus, ele cegou aqueles homens para que eles não pudessem nos ver. Eu creio que aqueles homens não ouviram o barulho do carro, porque se eles tivessem ouvido, eles tinham ido para frente do carro. E talvez tivesse puxado uma arma, talvez eu não estava aqui contando essa história. Mas, para a glória de Deus, aqueles homens, eles continuavam andando na nossa frente. E aí eu não dava tempo de pensar em nada. Eu só pensei e eu só falei isso: Jesus, tira nós daqui, por favor, Jesus. Dá livramento a nós aqui. E naquele instante eu olhei para frente e aí meu esposo não sabia nem para que lado ir. E eu falei, entre por ali, vamos entrar por aqui, vai dar certo. E aí a gente chega lá no caminho de novo. E aí foi isso que aconteceu. Para a glória de Deus, eu tô contando essa história. Mas eu vou dizer que eu posso dizer que eu nunca senti tanto medo na minha vida como eu senti nesse dia. E aí eu quero dizer para você que talvez nem acredite nessa história, talvez pense que é só conversa de crente. Eu quero dizer que nós temos um Deus grande e poderoso, que tem poder de livrar, que tem poder de ensurdecer o inimigo para que ele não escute o nosso barulho. Ele tem o poder de cegar o inimigo para que o inimigo não nos veja. Glória a Deus. E eu digo para você que vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale muito, muito a pena ser fiel a um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E esses dias eu vou fazer alguns vídeos falando sobre livramentos, sobre as coisas, os livramentos que Deus já deu para mim e para minha família, para aumentar a sua fé. Porque a Bíblia fala que de um rapaz chamado Daniel, que ele foi lançado na cova dos leões, a cova cheia de leões, mas aqueles leões, eles não ceifaram a vida daquele rapaz. Ele não foi devorado por aqueles leões. E aí eu quero dizer para você que você pode até ser lançado na cova, mas Deus te dá livramento dentro da cova. Amém? Deus é Deus de livramento. Deus te abençoe e creia. Deus é fiel para fazer muito além do que a gente pode pedir e pensar. E eu nem contei o restante. 2 dias antes, eu sempre acordo na madrugada e eu acordo para orar. E eu não queria, nessa noite eu não queria acordar. E eu tava um sono tão bom e eu até falei, hoje eu não vou acordar não. Eu vou continuar aqui deitadinha, dormindo, porque o sono tá tão bom. Eu pensando nos meus pensamentos. E aí, fiquei lá deitada e aí eu fiquei ouvindo um barulho assim, eu dormindo mais aquele sono leve, e um barulho assim de muita gente conversando. E aí, no meio dessa conversa toda, muita gente conversando, alguém falou assim, a viagem. E aí eu me aborreci e me levantei, eu vou me levantar. E eu até falei, que viagem, se a viagem nem é hoje. E
Graças a Deus que Deus deu livramento para nós. Deus é fiel. Em todo o tempo Deus é fiel. Oh, glória a Deus. Quero dizer para você que as misericórdias de Deus não têm fim. Deus te abençoe em nome de Jesus.